Que Jesus nos abençoe e que hoje, nós possamos entender um pouco melhor algo que às vezes nos instiga, que são os 10 mandamentos. Na verdade, hoje nós vamos falar sobre o primeiro mandamento, e falando sobre o primeiro mandamento, a gente vai começar um ciclo. É uma tentativa que nós vamos fazer de falar de todos os 10, trazendo uma abordagem, obviamente, não muito abrangente, porque a nossa limitação não permite isso. Então, para falar do primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, eu resolvi trazer uma abordagem que é uma abordagem que nós vamos falar hoje sobre o trabalho, tá? Mas nós vamos chegar lá mais à frente. Eu queria fazer aqui o meu agradecimento ao Marcelo, que foi quem instigou essa ideia, e também depois a Larissa, que deu o empurrão que faltava para a gente começar esse trabalho, esse processo dos 10 mandamentos. Então, lá em Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18, Jesus diz assim: clara e limpidamente: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Porque os 10 mandamentos, eles estão lá no Êxodo. E o Êxodo é um dos livros do Velho Testamento. E o Velho Testamento, como todos sabemos, começa por Moisés. Então lá no Êxodo, no capítulo 20, versículos de 1 a 26, a gente encontra os 10 mandamentos. E Jesus, com toda a sua capacidade, com todo o seu amor, todo o seu entendimento e toda a sua inteligência, Jesus diz claramente àqueles irmãos que ali estavam no momento, principalmente para os judeus: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Mostrando o seguinte, que o entendimento que existia da lei divina, porque qual lei que Jesus veio cumprir? Não era a lei dos homens, é a lei divina. E a gente precisa gravar isso com muita tranquilidade, porque na hora que a gente chegar no estudo, na parte do estudo que é o Livro dos Espíritos, que foi retirada do Livro dos Espíritos, nós vamos entender por que uma lei divina é inderrogável. Uma lei divina, ela não tem como a gente mudar, modificar e nem subornar. Então uma lei divina é uma lei imutável, é uma lei eterna. Bom, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec se refere assim aos 10 mandamentos. Encontramos nesta lei, quer dizer, os 10 mandamentos, o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da doutrina de Jesus Cristo. Então, quando Kardec fala que é o princípio para com Deus e para com o próximo, Jesus lá atrás, ao ser questionado: mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? E ele, o que ele diz? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, que equivale ao primeiro, ao próximo, como a ti mesmo. Então Jesus deu essa dica para a gente lá atrás, 2000 anos atrás, E aí, nós vamos agora buscar um pouco da visão espírita, a visão da doutrina espírita sobre esse mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Qual é a principal visão da doutrina espírita em relação a isso? É exatamente para a gente combater o materialismo. Como que a gente combate o materialismo? Primeiro a gente precisa saber o que é o materialismo. Então,
Em filosofia, o materialismo é o tipo de fisicalismo que sustenta que a única coisa da qual se pode afirmar verdadeiramente a existência é a matéria. Nada além da matéria pode-se afirmar que é verdade. Isso é o materialismo, em resumo. Bom, lembram do estudo que a gente fez do Pai Nosso? Qual a conclusão que a gente chegou? Alguém lembra? Afirmação do amém? Não. Que a gente conhece Deus, embora a gente não o veja. Lembra disso? A gente falou isso no estudo sobre o Pai Nosso. A gente conhece Deus, embora a gente não o veja. Não tem noção de quem é. O materialismo nega isso. Porque o materialismo diz o seguinte, aquilo que você não conhece, que não é material, isso não é verdade. Isso não existe. Né? E nós sabemos que Deus existe. Nós temos a convicção, a certeza que Deus existe. Paulo sempre fala com a gente, né? Que a pessoa chegou para ele e fala, eu queria que você me provasse que Deus não existe. E ele virou para a pessoa e disse assim, primeiro você me prova que ele não existe. Eu queria que provasse que existia, né? Me prova que existe, né? Eu falei, prova para mim primeiro. Prova para mim que não existe, existe. Né? Ou seja, como que prova que Deus não existe? Né? Não tem jeito. Então, historicamente, nós somos levados a desprezar as coisas religiosas em benefício dos prazeres terrenos. Isso é histórico em nós, porque nós ainda somos espíritos relativamente infantis. Nós somos espíritos que ainda cultivamos, como nós dissemos aqui no estudo anterior, ciúme, inveja, a tristeza, a mágoa. Nós somos esses espíritos. A ingratidão, né? Se a gente for começar a falar aqui, É tanta coisa, né? Vai surgir muita coisa. Então, nós somos os espíritos voltados para os prazeres materiais. O amor a Deus passou a ser visto como uma coisa piegas, como uma coisa que pode ser deixada de lado. Né? Como Paulo também muitas vezes diz pra gente, né? As pessoas mais novas não procuram a religião, seja ela qual for, muitas vezes, porque elas acham que ainda tem muito tempo. E as pessoas mais velhas muitas vezes não procuram a religião porque acham que o tempo já passou. Né? Então, se o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, a religiosidade, seja ela qual for, mesmo que seja fora de alguma igreja ou de algum grupo religioso, mas a religiosidade interna ela precisa existir. Se ela não existir, nós estamos atropelando a primeira lei imutável, a primeira lei eterna, a primeira lei divina. Bom, amar a Deus não significa ficar glorificando Deus o dia inteiro, né? E sim praticar os ensinos fazendo ao próximo o que desejamos, ou seja, no fundo, respeitar as leis universais. E talvez, a principal forma que nós tenhamos de respeitar as leis universais seja através do trabalho. E esse é o enfoque que nós vamos dar aqui hoje no nosso estudo. Porque nós temos dois tipos básicos de trabalho. O trabalho material e o trabalho espiritual. O trabalho espiritual então é macumba? Não. Trabalho espiritual é aquele que a gente faz com desapego. Trabalho espiritual é aquele que a gente faz para tentar auxiliar, para tentar ajudar o próximo, nem que seja com um sorriso. Trabalho espiritual é aquilo que a gente doa sem esperar nada em troca. Então, este trabalho espiritual, Kardec, na pergunta 674 do Livro dos Espíritos,
Na verdade, ele vai perguntar dos dois trabalhos, mas ele vai fazer uma pergunta interessante na pergunta 674. Ele vai falar o seguinte. Ele pergunta aos espíritos superiores: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? O que vocês acham que os espíritos respondem? A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Sim. Claro que é. Não tem a menor dúvida que é. E se é uma lei da natureza, evidentemente é uma lei divina. Porque é uma lei imutável. Está correto isso? E os espíritos respondem assim: o trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Os espíritos respondem de duas formas interessantes. O trabalho é lei da natureza. É lei divina. Só que cada vez mais a civilização obriga o homem a trabalhar mais para que ele aumente os seus gozos e as suas necessidades. Tanto é assim, gente, se eu salvo engano, Marcelo, você me lembra, me corrija se eu estiver errado, o dia que a gente começou essa conversa, foi um dia que você falou assim: eu acho mais legal aquela vida da roça, não é? Não foi isso? Aí eu comecei a falar: não, Marcelo, mas a civilização traz isso, a civilização traz isso, a civilização traz isso, a civilização traz isso, quer dizer, avião, traz carro, traz celular, traz internet, traz um monte de coisa. Só que mesmo com esse monte de coisa que, entre aspas, facilita a nossa vida, nós estamos cada vez mais ocupados. Como a gente pode imaginar hoje uma mãe com 14, 16 filhos? Não, tá. As que tem um ou dois aqui já morreram de rir. Né? Bolsa Família. Vem com Bolsa Família, aliás. Não é questão, você está falando questão financeira, né? Não é questão financeira. A questão não é financeira, a questão é o tempo para cuidar. O tempo para cuidar. Quem hoje imagina uma mãe com tempo para cuidar de 14, 16, 18 filhos como era antigamente? A Eliane não está aqui hoje, mas a Eliane fala um negócio engraçado. Foi sua avó, né? 16. A Eliane fala assim: minha avó passou metade da vida dela grávida. Ela saía do quarto grávida. Passou metade da vida dela grávida. Então, quer dizer, é algo que hoje a gente não consegue na nossa realidade. A sua mãe, 15 filhos. Então, quer dizer, hoje algo que a gente não consegue na nossa realidade. A nossa Se parar de filmar, eu filmo outro, filmo metade. Nós temos que viajar, se parar, nós temos que andar de cada carro, uma hora, nós temos que ver entendeu? televisão, nós temos que usar a internet, nós temos que entrar no WhatsApp, nós temos o Facebook. Bom, você chegou num ponto que há 2.800 anos atrás foi falado por Krishna para Arjuna. Porque o que o Dedé falou aqui, que aquilo que está sendo produzido para o nosso conforto acaba nos escravizando. E num determinado momento do Bhagavad Gita, que é um livro que todos os espíritas um dia deveriam ler pelo menos um pedacinho, porque ele é maravilhoso, Arjuna está dialogando com Krishna. Arjuna é um semideus, Krishna é um deus, né? E Arjuna dialogando com Krishna, e Krishna vira para Arjuna e diz o seguinte: todo o trabalho que não é com um fim voltado para a divindade, ele é escravizante. O Dedé repetiu aqui o que Krishna falou para Arjuna. Acho que você está iluminado, Dedé. Quanta luz. O que Krishna falou para Arjuna. Todo trabalho que não é voltado para a divindade, ele é escravizante. Gente, mas espera aí. Então o meu trabalho do dia a dia, ele é escravizante?
se a gente não faz com amor, se a gente não faz com dedicação, se a gente não faz com um certo desapego, embora a gente precise do nosso salário, se não for útil, ele é escravizante. Quem já viu o filme Clique, do Adam Sandler, quem não viu, veja, você já viu, né, filho? Vai ver exatamente isso. Todo o trabalho que ele tem é escravizante. Porque é supérfluo. É voltado para o material. É voltado para o material. Bom, na pergunta 675, Kardec, não satisfeito, obviamente, com a resposta de 674, Kardec pergunta assim: por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? E os espíritos respondem: não, e é um não taxativo. Porque quando os espíritos se meio que ficavam enfadados da pergunta do Kardec, eles falavam: pergunte a sua consciência, né? Avalie a razão, seja racional, né? Mas nessa pergunta eles falam: não, é um não taxativo. Não, o espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. O Clésio acabou de falar aqui. Toda ocupação útil é trabalho. Gente, quem sonha aqui dentro? Ninguém sonha? Eu não posso levantar a mão, mas... Ah, você não pode levantar a mão que você está filmando. Isso. Todo mundo sonha, não sonha? É o nosso espírito trabalhando fora do corpo. O corpo está lá descansando, dormindo, às vezes a gente nem lembra. E o espírito está trabalhando. Ah, mas eu sonhei com uma coisa muito ruim essa noite. Seu espírito está trabalhando pro mal. Sonhei com uma coisa muito boa. Seu espírito está trabalhando pro bem. Ah, eu não lembro de nada. Não sei o que você estava arrumando. Não faço nem ideia. Parece só quando é sacanagem, é né? melhor Porque não perguntar. quando a gente sonha metade do sonho, a gente acorda no meio do sonho. Agora quando a gente sonha tudo, a gente não lembra do sonho. Às vezes a gente é acordado, né? Para não piorar a nossa situação. É verdade. Às vezes a gente é acordado. Então a espiritualidade está sempre ao nosso lado. Todo momento, todo sonho. O nosso anjo protetor, o nosso anjo guardião, ele nunca se afasta da gente. A gente se afasta dele de vez em quando. Mas ele não se afasta da gente. Ele fica só observando. Se a gente exagerar, às vezes ele corta. Às vezes ele deixa a gente ir por aquele caminho para a gente aprender. É o seguinte. Todo sonho que a gente tem que depois, né, no nosso dia a dia, aplicar através da mediunidade intuitiva, a gente não lembra. Não, é verdade. Porque esse que é o sonho verdadeiro que a gente vai usar para o bem. Né? Exatamente. E ele é intuitivo, então muitas vezes a gente não lembra, foi até bom você tocar nesse assunto, muitas vezes a gente não lembra, por quê? Porque intuitivamente a gente vai ter flashes e recordações depois. Aquele déjà vu é muito isso. A gente intuitivamente vai ter flashes e recordações. São coisas que já realmente aconteceram? Que iam acontecer, mas que você já teve uma percepção do futuro lá. Porque, na verdade, para o espírito, o espaço-tempo não é igual ao nosso espaço-tempo. Nós vamos ver isso aqui com uma historinha que eu estou trazendo. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso. Prossiga. Na pergunta 676, Kardec, ainda insistindo em relação ao trabalho, questiona assim aos espíritos: por que o trabalho se impõe ao homem? Olha que interessante, gente. Por que o trabalho se impõe ao homem? Quer dizer, por que a gente olha com aquele olhar estranho e muitas vezes até preconceituoso para a pessoa que não trabalha nada, que não faz nada na vida? Porque intuitivamente a gente sabe que o trabalho é uma lei da natureza. Como intuitivamente a gente sabe da existência de Deus. Não é à toa que todas as sociedades em algum momento necessitaram da divindade. É porque intuitivamente, seja lá nas tribos, ou seja na civilização mais avançada que a gente tenha, não dá para viver só de materialismo. A vida carnal com um fim
na morte é muito pequena, é muito pouco. É muito pouco. E a essa pergunta, por que o trabalho se impõe ao homem, os espíritos respondem aquilo que a gente precisa ouvir, nem sempre o que a gente quer ouvir. Por ser uma consequência da sua natureza corpórea, é expiação e ao mesmo tempo meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança, seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência em compensação, mas é sempre um trabalho. Quem conhece o Stephen Hawking, né, que é um dos caras cientistas mais brilhantes que hoje existe, ele é tetraplégico, não sei se vocês sabem. Aquele cara tem tipo, ele fica. Descobrir a doença dele, descobrir a própria doença, né? Não sei quem que é. Né? O cara é tetraplégico e é talvez a mente mais brilhante que a gente tem encarnada hoje no ponto de vista material. Então, De certo modo, ele veio tetraplégico, e em outras vidas ele provavelmente usou essa inteligência para um lado ruim. olha, difícil de julgar, ele pode ser uma exceção. Por ele estar sabendo usar. Ele pode ser uma exceção porque ele está sabendo usar dele agora. Então, não necessariamente ele usou a inteligência dele para o mal. É que ele simplesmente dispensou mesmo o resto do corpo, ele só precisa da mente. Pode acontecer. Pode acontecer. Para ser exemplo. Como é que é o nome daquela santinha de Rio Pombo? Lola. Né? Muita gente até hoje vai lá no túmulo dela, né? Mas quando ela... Inclusive, tem um feriado nesses dias que é o dia da Lola. E quando ela era encarnada, salvo engano, mesmo no leito de morte, muita gente ia lá, enquanto ela estava deitada lá, entre aspas, inválida, né, do nosso ponto de vista material, muita gente ia lá pedir graça e recebia. Porque ela não necessitava de mexer o corpo, os membros dela, para ajudar as pessoas. Eu conheci ela, eu era criança. Eu vi ela deitada numa talva forrada só com lençol. E deitada só de corpo. E todo mundo... E a árvore que ela caiu dela, que ela se machucou, eles arrancaram até a raiz para fazer remédio. Quer dizer, né? E Imagina. ela só se alimentava de hóstia, né? Acho que tem isso também, ela só se alimentava de hóstia. Só se alimentava de hóstia. Mas eu já ouvi essa Agora, história assim, o também. dia dela na Rio Pombo. É feriado. É feriado. Ou seja, É um fenômeno. como que essa mulher trabalhava? Em espírito. Não era só na matéria. Né? Olha, o trabalho impõe sobre a pessoa, porque antigamente ele falava assim, me fala quem antes que eu direi quem é. Hoje se fala que se o seu trabalho, que eu direi quem você é. Porque você acaba colocando o seu trabalho à frente da sua própria vontade de fazer as coisas. O trabalho que te leva você a fazer maldade, injustiça ou bondade, conforme o seu trabalho. O trabalho está mandando, está sobrepondo o homem como ele natureza. E uma coisa que eu acho importante ser colocada, David, se nós não trabalharmos, porque vejamos bem, gente, vamos raciocinar, porque o raciocínio é livre, né? E é bem-vindo. Qual que é o nosso objetivo? Não é a perfeição? Os Espíritos nos contam que nós estamos no meio do caminho. Ou seja, nós estamos exatamente no meio do caminho, entre a animalidade e Deus. Né? Bom, não, tá não. Boa notícia. A gente está no meio do caminho. Entre a animalidade e Deus. Né? Tá, isso vai levar alguns bilhões de anos. Mas tudo bem. Mas se o nosso caminho é a perfeição, a gente tem que aprender a fazer tudo. Porque perfeito é quem sabe fazer tudo. Correto? Então, se nós temos Jesus como modelo e guia, o único Espírito perfeito que passou aqui até agora foi Jesus. Por
Porque senão nós teríamos outro modelo e guia, que não Jesus. Raciocínio claro? Então vamos a essa primeira história que eu vou contar para vocês. É uma história com E, porque não se sabe de onde ela veio. Mas ela é muito ilustrativa sobre o que é amar a Deus através do trabalho, ou não. Conta-se que um instrutor espiritual levou seu aprendiz desencarnado para as regiões umbralinas. Para o umbral. Nós já sabemos que o umbral é uma extensão da materialidade e que nós, tanto encarnados como desencarnados, alimentamos essa região do sofrimento com os nossos pensamentos. Isso nós já discutimos, né, algumas vezes aqui e está muito claro. Bom, assim, o pupilo, chegando a uma planície muito sombria, viu uma cena insólita. Havia ali dois espíritos. Um espírito rodava incessantemente uma roda. Incessantemente ele fazia esse movimento com uma roda. E ele está lá no umbral rodando a roda dele. E ele está lá rodando a roda. E o aprendiz espiritual olhando aquilo, né? Compulsivamente sem parar, ele não parava de rodar. E às vezes ele tentava parar para descansar, porque estava claro para aquele aprendiz que aquele movimento de rodar, de girar a roda, estava cansando, fatigando aquele espírito. E ele está lá. Então ele ficava extremamente fatigado, aí ele tentava parar. Na hora que ele parava, vinha uma dor moral muito forte em cima dele e ele começava a rodar de novo. E ficava rodando. E está rodando. Em frente a esse espírito que ficava rodando a roda, tinha um espírito que ficava parado só olhando. Não olhava nem para o lado, não piscava. Ele só olhava o outro rodar a roda. O tempo todo. Isso no umbral, né? No umbral. Ah. Isso no umbral. Então os dois em espírito. Bom, o aprendiz ficou muito incomodado com aquela cena. E perguntou ao instrutor, me explica o que está acontecendo com esses dois, porque eu não estou conseguindo entender por que um roda o tempo todo e quando para de rodar, a dor moral que ele sente dá pra gente perceber. E por que o outro só fica olhando? E o instrutor disse o seguinte, esse que roda, enquanto encarnado, sofria de ativismo compulsivo. Ele só queria fazer. Nunca se permitiu pensar, refletir e orar. Vocês vão ver quanto é importante a prece, a oração, quando eu mostrar a história que eu trouxe, que está no livro Céu e Inferno, da Angeli, daqui a alguns minutos. Mesmo nos momentos religiosos, seu pensamento estava sempre em fazer algo material. Alguém aqui pensou lá em casa, no trabalho, enquanto a gente está aqui, batendo esse papo? Alguém chegou a pensar, não? Não? Ninguém pensou no trabalho? Mas está todo mundo muito evoluído aqui, ué. Pensei que eu vou dormir hoje muito bem, porque amanhã Está todo mundo muito evoluído. Claro que eu pensei, eu também. Na hora que ele chegou, eu lembrei de um negócio que nós temos que fazer segunda-feira lá. Ah, meu Deus do céu, esqueci. Não tem jeito, a gente trabalha na sala um do lado do outro. Não tem jeito de não lembrar. Né? Bom, este espírito nunca se permitiu conhecer, não tinha momentos de silêncio e introspecção. O que Jesus fala para a gente lá no capítulo 5 de Mateus? Ensinando para os discípulos em ressonância para nós. Quando a gente quiser orar, o que a gente tem que fazer? Silêncio. Vai para onde você está em silêncio e aquele seu Pai Criador que está em silêncio consegue te ouvir, porque Ele sabe do que você precisa antes mesmo do que você peça. Ele solicita entrar para o quarto, fechar a porta, justamente na hora do repouso. Né? Essa hora a gente vai... E o Gilberto Gil traduziu isso lindamente numa mais música. do nosso pensamento, né? Bom, então, ele nunca se permitiu conhecer, não tinha momentos de silêncio e introspecção, queria apenas fazer e acumular,
que quando ele se transportou para o plano espiritual, esse padrão de comportamento se repetiu. Quer dizer, ele continua querendo apenas fazer. Gente, nós já cansamos de falar isso aqui, mas vamos repetir milhões de vezes para que todos nós aprendamos o primeiro eu, né? Se eu sou voltado para algo que é desequilibrado, eu vou desencarnar e vou ficar perto deste desequilíbrio que me chama a atenção. Seja ele sexo, seja ele droga, seja ele álcool, seja ele dinheiro, seja ele muitas vezes a família. Eu vou para perto daquilo que eu gosto. Se eu desencarno equilibrado, ótimo, beleza, eu vou para perto daquilo que eu gosto. Então eu vou para perto de algo equilibrado. Mas se eu desencarno em desequilíbrio, em algum desses pontos, eu vou para perto daquilo que eu gosto. É claro isso. E a pessoa que é compulsiva no trabalho, que só quer fazer, acumular, fazer, acumular, fazer, acumular, o que ela vai fazer lá na espiritualidade? Ela vai repetir esse padrão de comportamento. Só o corpo que fica aqui. O espírito dá continuidade ao processo. Mas e o outro? Pergunta o aprendiz. Por que ele não consegue sair dali? O outro, infelizmente, foi voluntariamente inútil. Ele quis ser inútil. Ele só quis observar. Ele não quis trabalhar. Ele não quis fazer. Vamos voltar lá no Buda? Já que a gente já falou hoje do Bhagavad Gita, né, de Shiva, vamos voltar no Buda. Qual que é o maior ensinamento que Siddhartha Gautama deixou pra gente? Que é o caminho do equilíbrio. Vá pelo caminho do equilíbrio, vá pelo caminho do meio. Esse foi o maior ensinamento que ele deixou pra gente. Isso ressoa nos nossos ouvidos, porque ele era um enviado de Jesus. Isso ressoa nos nossos ouvidos até hoje. Quando a gente sai um pouco do eixo, a gente até sai do eixo, mas alguma coisa vem no nosso ouvido e diz assim, volta para o lugar, volta para o lugar. A gente pode ser teimoso, mas que alguma coisa chama a atenção da gente, chama, ou alguém. Né? Ele era preguiçoso enquanto encarnado. Então, quando ele veio para a erraticidade inferior, veio vazio. Gente, ele é vazio. Com imensa apatia e não consegue até o momento sair dela. Em resumo, ele gostava de ver os outros trabalhar aqui e continuou lá. Eu não sei nem se ele gostava. Eu observava. Eu não sei nem se era, eu não sei se era uma questão de gostar. Era uma questão de não fazer. Era uma questão de não fazer. Aí de castigo ele ficou vendo o outro. Aí de castigo, mas não é ele se castigou, né? Ele se castigou. Olha que castigo que ele se impôs. Coitadinho, né? Depois, no final,